Luiz Augusto, respondo pela área comercial da Infox. Estamos aqui hoje para mais uma edição do nosso Infox Quest. Agradecendo a presença de Marino Luiz Filho, nosso parceiro de longa data, veio aqui nos prestigiar hoje numa visita aqui na empresa, discutindo novos projetos, e vamos bater um papo com ele para levar para vocês a experiência que ele tem no varejo e quanto a nossa tecnologia está sendo usada para transformar os negócios dos nossos clientes. Seja muito bem-vindo, Marino. Muito obrigado. Gostaria que você começasse contando um pouco da sua trajetória em serviços financeiros, meios de pagamento, com relação à sua experiência do varejo. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, agradecer aí, né, a receptividade. E que bom que a gente pode conversar um pouco sobre meios de pagamento, sobre varejo, enfim, né, todo esse setor. A minha trajetória ela sempre foi voltado a varejistas, administradoras de cartões, de financeiras, e uma grande história aí no varejo, o qual constituiu, eu acho que um dos primeiros meios de pagamento próprio dentro da operação do varejo. E eu tive a grata, né, ou a grande oportunidade, né, de ser escolhido, uma das pessoas escolhidas, para criar toda a estrutura de serviços financeiros dentro do varejo da empresa que eu trabalhava. E a gente construiu esta operação com foco de atender melhor o cliente, de fidelizar, de ter diferenciais, né, que a maioria das operações não consegue compreender porque não nasceu dentro do varejo. E a gente transformou tudo isso num modelo muito mais leve, mais simplificado e que tivesse menos fricção com o cliente. E dentro dessa operação a gente estruturou desde o crédito, o onboarding, né, as políticas, né, de crédito e concessão, limites, a própria operação de cartão ou sem cartão, operação de crédito pessoal, né, de ter uma conexão dos recebíveis com uma instituição financeira. E, enfim, o processo cresceu e fomos pioneiros, eu diria, nesse mundo aí de meios de pagamento. Então, a gente carrega uma trajetória muito longa e cada vez evoluindo em novos negócios que a gente está implementando. Perfeito. Para quem não sabe, o Marino tem uma parceria com a Infox e nos ajudou a evoluir a nossa plataforma dentro desse conceito que ele entende que seja importante para o varejista, para que ele tenha realmente no crédito próprio uma boa estratégia para o negócio. Nós participamos em conjunto, Marino, de uma grande implantação de uma rede de farmácias. Um projeto desafiador, que acabou trazendo para todo mundo uma expectativa diferente da visão que até então a nossa plataforma possuía. O Marino esteve diretamente envolvido nesse projeto, nos auxiliando. Gostaria que você contasse um pouco como foi a trajetória desse projeto, o que levou a rede de farmácia a optar pela nossa plataforma e, por esses 4 ou 5 anos que eu acho que já deve ter esse projeto, o que a rede hoje comenta com você de benefício de ter feito essa migração para a nossa tecnologia? Perfeito. Bom, é um projeto, para mim, pessoalmente, muito importante. E eu sei que para a nossa parceria também. E, em terceiro ponto, para o cliente, ele que foi o maior favorecido disso tudo. É uma construção diferenciada, que antes da gente estar lá, existia uma outra operação, outra tecnologia, mas que o nosso cliente enfrentava muitos desafios no dia a dia. Esse cliente nos procurou pela nossa experiência, pela nossa plataforma que a gente construiu em conjunto. E ele procurava ter uma operação mais leve,
com menos fricção no varejo dele, junto com o cliente, né, com os meios de pagamento, e que tivesse mais segurança na concessão de crédito, né, que pudesse lançar outros produtos, né, que o cliente pudesse pagar em loja ou em banco, a forma que o cliente gostaria de fazer o pagamento. Além disso, toda a retaguarda ela tinha uma estrutura muito maior para atender a operação que ele tinha, e conosco ele conseguiu mudar completamente. Então, vou destacar alguns pontos assim, Luiz Augusto, que eu considero que nossa plataforma ela resolve e melhora para o cliente. Primeiro, você precisa de poucas pessoas para fazer a gestão da operação, seja com volume baixo, médio ou alto. Para a gente É um ganho para o lojista aí. já é um diferencial muito grande. Então ele pode operar com volumes muito expressivos, que ele não precisa mudar a estrutura, né, no back-office. Então nós resolvemos essa primeira parte. A segunda parte, reduzir os custos, desde de pessoas, de operação, de tudo que envolve a operação. A gente conseguiu mais de 50% de redução dos custos. Ele também enfrentava um grande problema de novas captações, que ele tinha medo de abrir o crédito. Então, a gente pode falar de números. Ele dobrou a captação de novos clientes, de novas propostas. Nós reduzimos a perda, a inadimplência, porque o nosso modelo ele é totalmente modular, então o risco não é único para a empresa. Nosso modelo ele é risco por faixas de inadimplência, seja por estado, seja por cidade, seja por loja. E agregado a isso, nós dobramos o faturamento desta empresa. Então, era tudo o que ele sonhava, porque nós mapeamos todos os pontos que ele queria transformar e nós conseguimos atingir isso com excelência, acima do que ele esperava. E hoje ele consegue, de fato, expandir o negócio com segurança, tendo uma plataforma que ela é leve, simples, né, de forma simples de implementar. E eu acho que um outro ponto ainda que vale destacar, ele tem acompanhamento dos seus indicadores em 100%. Ele hoje sabe aonde que ele está ganhando dinheiro, onde ele está perdendo dinheiro e como ele pode expandir o negócio. Não tem necessidade de ter analistas estatísticos mais dentro de casa, porque a gente já entrega a modelagem pronta, é só ele aprender como ler as informações que ele consegue conduzir e gerenciar o negócio. E eu acho que mais um ponto que vale destacar aqui nós também fizemos uma coisa que ele nem esperava, que foi aumentar a receita dele. Então, como a gente tem o nosso modelo totalmente constituído ou construído, uma relação entre receita, custos e perdas, né? Sim. Então, isso que a gente estruturou para ele também dentro da plataforma. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem assim de diferente do resto do mercado quando a gente fala de modelo de gestão e plataformas tecnológicas para meios de pagamento. E eu acho que para fechar esse primeiro ponto desse cliente aqui, satisfação total. Satisfação total, e agora a gente já está num outro estágio de lançamento de novos produtos, como crédito pessoal, seguros, enfim, de outros produtos aqui. E tem acho que um outro módulo que a gente tem de diferente na nossa plataforma, que a gente está implementando vários clientes nossos, né, Luiz Augusto? Que é a integração com a plataforma, com FIDIC, ou com securitizadora, ou com uma instituição financeira, para você fazer a antecipação dos teus recebíveis, né? Perfeito.
Então, é tudo automatizado, não precisa mais pessoas para fazer essa gestão, onde a empresa ela pode fazer a cessão para um FDIC próprio, né, se assim desejar, ou para um terceiro. Perfeito. E a gente integra tudo isso automatizado. Então, acho que é uma das primeiras plataformas com alta inteligência para estas operações. Muito bom. Também seguindo nessa linha de satisfação, até para que quem está nos ouvindo entenda que o nosso segmento é amplo para aplicar todo esse conhecimento, essa tecnologia, nós tivemos um projeto também bastante interessante numa rede de lojas e calçados. Me conte também, Marino, como foi esse trabalho? Bom, mas eu acho que é assim, um modelo que a maioria não entende até no mercado. Como a gente nasceu, a gente veio do varejo, então para nós é muito simples. É diferente de alguém vender uma tecnologia que nunca trabalhou no varejo. E a gente tem as duas coisas. Nós saímos do varejo, constituímos a nossa plataforma e a gente oferece a plataforma. E ainda faz toda a assessoria e implementação. Tem uma transferência de conhecimento. Total. Transferência de conhecimento, é isso mesmo, palavra certa. Mas esse cliente em especial, loja de calçados, a gente tem vários, mas citar de um caso específico, né? Ele tinha um grande problema de políticas de crédito, de limites muito baixos. As pessoas de loja, os gerentes, vendedores, sempre em conflito, vamos dizer assim, né? Com as pessoas que montavam o crédito, de falta de limite, muito pouco, e principalmente para bons clientes. Então, isso é um ponto que ele buscava e que a gente tinha que resolver. E, além disso, baixo limite, a aprovação era limitada e com alta perda. Então, esse modelo, de fato, ele é muito ruim para o varejista. A gente entrou com o nosso modelo, nós eliminamos todas as reclamações de loja sobre limites, sobre qualquer coisa nesse sentido. Então, o próprio varejista fala muito isso para a gente, né, que ele resolveu todo esse problema. Então, é um grande diferencial nosso de motor de crédito, de organização de políticas de crédito diferentes. Isso resolveu o problema dele, né? Esse é um dos pontos. As políticas, os próprios limites, que são muito diferentes do tradicional ou que a maioria oferece por aí. E também ele tem hoje uma expansão, né, de lojas, e cada loja que ele implementa é um sucesso a mais, eu diria, né? Essa loja já nasce com limites adequados, um cliente novo para aquela praça. É um diferencial importante, né? Cada praça pode ter sua política, não necessariamente Exatamente. a política seria a mesma para todo o grupo. Exatamente. Não pode, porque a inadimplência, a perda é diferente de um estado, de uma cidade, até lojas na mesma cidade, quando tu tem mais de uma, a inadimplência é diferente. Claro que tem alguns cuidados em relação à abertura de crédito, né? Perfeito. Mas tudo isso é modular hoje, né, pra gente, e muito assertivo. Então, além de resolver todos esses problemas aí de limite, crédito e tal, teve outros benefícios de automação, de integração com o RP. Nossa plataforma hoje toda integrada via API, pode ser via TEF, com cartão, sem cartão, com token, enfim, app, QR Code. Para poder ajustar no melhor projeto que seja para quem vai. Exatamente. Então, é assim, ó, hoje eu posso dizer todos os nossos clientes que a gente atende, eles têm eu diria até, muito fidelizados e têm até uma certa, eu diria assim, paixão pelo negócio a mais, porque a gente ajuda, né, a transformar o negócio dessa empresa. Lembrando um pouco da história da Infox, da nossa parceria, Marinho, também eu conto sempre aquele caso de um cliente nosso, de segmento de confecção também, uma rede de lojas, e quando ele foi inaugurar uma loja nova,
Antes da abertura da loja, algumas promotoras com tablet na mão fizeram captação de novos clientes. Quando a loja estava pronta para abrir, ele já tinha aí um grande número de clientes com crédito aprovado, todos eles já aptos a consumir na loja nova, e eu sei que foi um sucesso enorme essa nova inauguração dele. Quer dizer, na praça eu já estava fazendo crédito para quando abrisse a loja, aquele morador da nova cidade que estava sendo premiada com a loja desse nosso cliente, já pudesse fazer as suas compras. Exato. Esse caso também foi um grande sucesso. Você quer destacar alguma coisa desse projeto? Ah, perfeito. Isso é bem lembrado. Acho que isso é um negócio assim que deixa o varejista feliz. Porque pensa, um varejista ele investe seu dinheiro numa cidade para vender muito. E ele precisa, de alguma forma, né, se ele concede crédito, ter segurança, né, para fazer isso, e ele quer vender mais. E para muitos varejistas e nossos clientes, né, a gente sabe que a participação da venda no crediário ela é expressiva, ela passa de 40%, 50%, dependendo da cidade até mais. Então, de fato, esse exemplo é muito importante e a gente incentiva muito porque o nosso onboarding ele tem muita segurança, ele tem o que tem de melhor hoje no mercado em termos de tecnologia, de antifraude, né, de documentoscopia, de tudo que tem de melhor. Então, hoje ele se sente seguro. Quando ele abre uma loja, ele vai lá, contrata uma equipe, vai para a cidade, já 45 dias antes da abertura, e começa a captação de clientes, né? E a aprovação é na hora. Se eu estou conversando contigo aqui, e eu estou fazendo via celular, eu já vou lhe dizer que você foi aprovado e qual é seu limite. Perfeito. E convido você para vir na inauguração daqui a 30 dias, né? Que ele vai saber pela mídia também. Esse que é o legal da coisa. Isso tu não enxerga muito hoje no mercado, né? Então, esse caso aí que a gente está falando, ele fez uma captação muito expressiva, muito, eu diria. Passando de 7.000 captações em 30 dias, né? Então, quando abre a loja, não existe tumulto, porque as pessoas que já estão com o seu limite, elas entram na loja, escolhem o produto, chegam no caixa e a operação é leveza total, certo? Antigamente o que tinha? Todo mundo vinha no primeiro dia ou no segundo dia da inauguração e tinha que ter várias pessoas lá na loja para fazer preenchimento de proposta. Esse processo acabou, certo? Isso acontece antecipado, né? E no dia também existem captações, né? Mas é muito menos. Então, a abertura de uma loja hoje é muito diferente de pouco tempo atrás aí, né? E a gente ajuda a resolver tudo isso aí. Desse mesmo cliente, também me lembro de uma preocupação inicial, quando nós fechamos o projeto com eles, que era o tombamento da operação anterior. Ele tinha essa gestão do crediário com uma outra plataforma. Perfeito. E aí, quando ele entendeu que a nossa iria trazer mais resultados para ele, ele acabou optando e tinha essa preocupação. Esse processo, como é que o cliente enxergou, como é que foi feito? Isso é preocupante quando o lojista decide mudar de plataforma? Bom, o que eu posso dizer é que eu já fiz muitas implantações e muitas migrações, né? E a gente aprende cada vez mais. Mas hoje, para nós, né, trazendo para a nossa plataforma, eu diria que é uma tranquilidade. Claro que todo varejista ou cliente nosso ele fica preocupado, é a primeira pergunta que ele faz, mas eu diria que ninguém precisa se preocupar com isso hoje. A gente tem uma modelagem para migrar bases de dados. Pode ser a base mais complexa, eu diria, bases que tem pouca informação, que não tem limite ou que já tem um limite pré-estabelecido. Então a gente estuda tudo isso, enquadra num modelo nosso de análise, de avaliação, a gente apresenta para o nosso cliente, né, futuro cliente lá, e ele valida tudo isso em conjunto conosco. E a gente sobe isso para a nossa plataforma.
mas a gente pode garantir que migrou num dia, no dia seguinte a operação está funcionando 100%. Vira a chavinha imediatamente. Exatamente. E isso que a gente já migrou bases muito grandes, né? E a gente sabe da preocupação do varejista que a operação não pode parar. Claro. E isto é hoje para nós uma tranquilidade total. Ninguém precisa mais se preocupar com isso. Eu me recordo também, Mari, de um projeto que nós fizemos numa rede de supermercados. Certo. O proprietário da rede já tinha o crédito próprio há vários anos. Ele me confidenciou que quem cuida do cliente é ele, então ele não queria passar essa carteira para uma financeira, para alguém administrar. Ele sempre teve vontade de administrar essa carteira. E aí ele teve a ideia e criou, de uma maneira ali caseira, o cartão próprio dessa rede de supermercado. E no crescimento das necessidades de evolução, ele acabou vindo cair com a nossa plataforma. Hoje está super satisfeito. Ele teve uma onda de baixa nesse cartão, que ele acabou reduzindo a operação, até por conta da tecnologia. Mas, felizmente, ele encontrou hoje o caminho feliz aqui com a nossa assessoria. Uhum. Esse projeto também é um destaque para nós, porque o supermercado é um dos segmentos que mais consomem com crédito próprio, onde o proprietário vê a vantagem de trazer um público que normalmente ele não atingiria se ele não tivesse uma oferta de crédito. Isso eles contam para mim. Você que está lá na linha de frente, também entende que é uma vantagem para o supermercado? Perfeito. Boa pergunta, Luiz Augusto. Primeiro, sempre quando você puder financiar próprio, você fica com tua carteira de clientes, financia, você fideliza, você trata melhor. Cria Sempre. programas de cashback, por exemplo. Enfim, você pode criar várias coisas que você deixa o cliente feliz e uma operação mais tranquila, natural entre cliente e operação. Sempre. Recomendo sempre. O ponto ele precisa sim ter a segurança que vai colocar o seu dinheiro na operação e que esse dinheiro vai voltar. Eu acho que ali está um dos grandes desafios que nós resolvemos, eu diria, né, para o cliente. Porque a gente conhece, né, pela experiência, pela tecnologia que nós implementamos e pela modelagem. Então, se tiver bem resolvido a questão de política de crédito, de motor, de tecnologia, de antifraude, essa parte de captação toda, Sim. é muito difícil você ter problemas de inadimplência grave, grande, eu diria, né? Isso que eu ia comentar, porque a preocupação com a inadimplência é presente nas perguntas para a minha equipe comercial. E aí, quando você tem uma boa captação, com certeza mitiga muito a inadimplência. Completamente. O segredo está como se concede crédito. Perfeito. Isso é o ponto inicial. Se você não tiver alguém ou tem conhecimento sobre isso, é uma preocupação. Mas aí que eu acho que nós temos um dos maiores diferenciais que tem hoje no Brasil, que é o nosso negócio, né, nossa plataforma e essa prestação de serviços que a gente entrega para o cliente. Diferente do que eu vejo em outras soluções que estão no mercado, a nossa é totalmente personalizada para aquele cliente. Então, Perfeito. Não vem com nada pronto. É um negócio feito a 4 mãos, onde a gente vai entender as dores do cliente e fazer um bom projeto para ele, desde a captação até toda a regra de negócio, parcelamento, cobranças mínimas. Cobrança, estratégia de negócio, você vai colocar num FDIC, Outros securitizadora, serviços financeiros, como pagamento de contas, como crédito pessoal, bancarizar uma transação com acréscimo, que é uma coisa que precisa ser cuidada, né, quando você opera com juros, né? Então a gente resolve todos esses pontos aí. Falamos de 4 segmentos. Falamos de farmácia, falamos de confecção, calçados e supermercados. Perfeito. Além desses segmentos, qualquer outro
que queira conceder o crédito é aderente à plataforma, cada Perfeito. um respeitando a característica do seu negócio. Eu sei que Exato. também nós temos experiência no segmento de imóveis e de material de construção. Você quer destacar alguma coisa desses segmentos? Eu acho que é bem importante, eu diria assim, ó, 2 pontos. Posso até falar de dois projetos que são diferentes um pouco. De redes de material de construção, né, a gente tem a experiência toda ali, né? Mas a gente também atende empresas que têm uma central de compras, onde cada lojista é dono da sua loja, individualizado. Como que você administra? Centralizado e ao mesmo tempo Descentralizado, centralizado, descentralizado. E nossa plataforma atende, ela foi construída para atender esse tipo de negócio. Então, se você tem uma rede de lojas e ela é só... Como se fosse uma rede associativa. Isso, exatamente. Ela faz compra centralizada, mas cada um faz a gestão descentralizada, cada um o seu negócio. Eu consigo, e isso é bem legal essa experiência, eu consigo que cada um consiga fazer gestão da sua carteira de recebíveis, sua concessão de crédito, e cada um só enxerga o seu e o cliente enxerga tudo que ele comprou nessa rede. Porque o cliente é único dentro da rede. Exatamente. Então isso é muito legal. E ele tem inclusive a possibilidade de flexibilizar o crédito dele um pouco mais aqui na loja dele, na outra menos, porque as políticas podem ser variáveis de acordo às lojas, né? Então isso eu acho que é bem importante. Essa operação, ela inclusive ela tinha o desejo de que cada lojista tivesse um crediário, mas com segurança, certo? Do que aí foi criado para a rede, o conhecimento, a tecnologia está com todos, ao invés de cada um contratar o seu. Né? Então esse é o primeiro ponto. Gerou já um benefício financeiro de investimento. Exatamente. E tem um outro modelo também, que é muito próximo a esse, onde esta rede queria um diferencial, que quando o cliente tivesse uma situação que não fosse aprovado automaticamente, algum dono, né, da rede pudesse dizer, eu aprovo por algum motivo, né, motivo justo, né, não é só por querer aprovar, porque a pessoa está registrada, enfim. Não, porque caiu numa faixa de insegurança. Mas eles queriam que esse tipo de cliente ele tivesse autonomia para aprovar ou não. Perfeito. E a gente construiu isso para eles. Esse era o diferencial que eles queriam, né? E a gente consegue atender com toda tranquilidade. Essa experiência do varejo, então, está contribuindo para resolver inúmeras dores que o varejista tem. Exato. Uma das que eu mais encontro também, gostaria de escutar a sua opinião, Maria, é que às vezes o cliente tem o crediário próprio dentro da própria solução de gestão dele na loja. E isso às vezes limita, a gente percebe muito, essa relação com o cliente, porque ele não tem a facilidade de um acesso remoto, de um aplicativo, de várias tecnologias que hoje nós conseguimos entregar para ele. E às vezes ele fala, puxa, mas eu estou aqui com o meu crediário praticamente em ordem, por que eu vou para a sua solução? Se você fosse atender comercialmente esse varejista, agora mudando um pouco o seu lado da experiência do varejo, como se você tivesse um varejo com uma solução e quisesse evoluir a sua solução para dar outra dinâmica. Que tipo de orientação você poderia passar para esse varejista que queira evoluir o crediário que às vezes está dentro da solução dele de gestão da loja? Perfeito. Eu acho que são alguns pontos, Luiz Augusto, que a gente pode destacar e que eu poderia, assim, orientar um varejista, um lojista, dono de negócio que está operando com o seu dinheiro próprio. Perfeito. Primeiro, as coisas mudaram muito na nossa economia, no jeito das pessoas pensarem, comprar e pagar, né?
A própria tecnologia, ela trouxe muitas facilidades, então você antigamente obrigatoriamente precisava ir numa loja para fazer o pagamento e hoje isso muito aberto, né? Claro que o lojista sempre vai querer que o cliente vá lá fazer o pagamento porque tem a possibilidade de fazer uma nova venda. E isso é muito importante, né? Agora, se você está no mercado e você está operando com dinheiro próprio, fique muito alerta que as coisas precisam evoluir junto. Então, o teu crediário que hoje atualmente você tem, não significa que você vai conseguir sustentar ele do mesmo jeito daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. E muitos já sabem que já perderam uma boa fatia, né, da venda no crediário próprio, que inclusive é uma forma de gerar novas receitas. Então, isso está sendo afetado. Se ele não consegue evoluir tecnologicamente, né, na velocidade que precisa, ali acendeu a primeira luz. Eu preciso buscar coisas no mercado que me ajudem a resolver esse problema. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se você quer vender mais e melhor, se você não tem especialistas dentro de casa para conceder crédito no mercado atual que nós vivemos, você também tem que acender uma luz amarela, porque você precisa evoluir na mesma proporcionalidade. Nesse caso, também procura parceria, que tem plataforma para isso, né? E eu acho que mais um ponto, assim, o terceiro, você precisa ter indicadores para mensurar isso. Eu diria, assim, o que a gente enxerga no dia a dia, Luiz Augusto, a maioria faz a venda, faz a operação de crédito, porque tem margem para isso, uns não têm margem, mas falta uma coisa muito importante para a maioria das empresas, que são indicadores de gestão que digam para você aonde que você está perdendo dinheiro e onde é que você está ganhando dinheiro nessa operação. Aí ele pode entender o que é melhor para ele. Exatamente. Mas, assim, ó, se eu vender, um exemplo bem simples, se eu vender para o Luiz Augusto com meu dinheiro em 5 vezes para você, ou 8 ou 10 vezes, existe um custo de dinheiro nessa operação. Claro. Quantos lojistas consideram que isto é custo? Né? Essa é a primeira pergunta. E olha, eu já fui em empresas médias grandes que não fazem a conta, porque se não estão calculando, deveria sair da margem do produto. Aí a pergunta é, você está colocando na sua margem esse custo de dinheiro? Não, não estou. Então você está ganhando menos, sim, certo? Se não, pega seu dinheiro e coloca no banco, você vai ganhar no mínimo, né, a taxa de Selic aí, né, todo mês. Então isso é muito importante. Acho que tem mais um ponto, tem também empresas que financiam com acréscimo e por lei algumas coisas você não pode fazer, salvo se você ficar dentro de uma taxa Selic que hoje, do jeito que está a economia, não é praticável, você precisa cobrar mais. Então, se você não pode, mais uma recomendação que você tem que procurar apoio, procurar uma plataforma que resolva isso para você. Perfeito. E se você é uma empresa bem média ou grande, já existem outros caminhos para você, que é fazer uma engenharia tributária. Pensando no FDIC, pensando numa securitizadora, a gente tem esse modelo todo pronto, a gente resolve muito rápido para ele essa questão. Eu posso dizer de experiências que eu já participei, que estruturando corretamente, você tira um lucro novo, eu diria, só de fazer a engenharia, equivalente ao que você já tinha no varejo. Então é aquela situação, eu devo crescer mais o dobro ou eu devo fazer uma engenharia aqui nessa minha operação? Que me sobre tanto quanto que se eu fizesse expansão dobrando o meu negócio. Então acho que esses são os pontos que eu podia recomendar, que
a empresa precisa ficar alerta e acho que muita gente já entendeu isso e muita gente já está vindo, né, para fazer essa transformação. Então, aquele varejista hoje que ainda tem dentro de casa o DDA, vale a pena refletir e buscar uma plataforma que dê esse crescimento para ele. Ele não precisa se preocupar em perder a base de clientes. Não. E, se for o caso, nem em função do capital a ser disponibilizado, porque ele pode fazer essa parceria com uma instituição que compre o recebível dele e a gente administra isso de uma forma leve, tranquila e orientando ele com as boas práticas. Inclusive pode ser funding dele só estruturado de outra forma para ele conseguir fazer engenharia tributária. Encerrando a nossa participação com você, vou colocar uma frase aqui. Dar crédito é um bom negócio? Excelente negócio. Muito bom. Encerrando aqui mais uma edição do nosso Infoxcast, agradecendo a presença do Marino, todo Legal. Esse conhecimento que ele nos trouxe na evolução da plataforma da Infox. Quero que vocês que nos ouvem entendam que usamos o melhor da tecnologia para transformar os negócios dos nossos clientes. Se o cliente está feliz, nós estamos felizes. Se o cliente ganha dinheiro, todos nós somos ficar felizes no final do trabalho. E o grande reconhecimento para todos nós aqui da Infox, do nosso time de consultores, do nosso time de desenvolvedores, é a satisfação do cliente e entender que ele fez um bom negócio, admitindo e criando o modelo de crédito próprio. Perfeito. Quer considerar alguma coisa, Marina? Não, acho que é só agradecer aí pela conversa, né? Valeu, gostei muito, né? E a gente espera poder fazer várias implementações e ajudar aí nossos varejistas, administradoras e outros negócios. Então sigam a Infox nas redes sociais, conheçam o nosso trabalho e quem gostou disso, além de dar um sinalzinho para nós, ligue para os nossos consultores. Estamos prontos para atender e transformar os seus negócios.